Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Brasil, essa política monetária de corte de juros aqui no Brasil, dólar em alta, com esse cenário macroeconômico lá fora, o que pode acontecer com o Brasil para os próximos anos, será que a gente vai ter crescimento econômico, será que o dólar continua subindo, como é que a gente coloca tudo isso nos nossos investimentos, na bolsa. Então tem muita coisa bacana para a gente falar aqui hoje. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Whenever I talk about inflation, I am reminded of a wonderful story about the man who decided to take advantage of the growing science of cryogenics. That's the science of freezing people up so that they can be in deep freeze for a time and then restored to life. And he got himself put into the deep freeze for a 20-year period. And of course, before he went into the deep freeze, he left all his securities and his worldly belongings at his brokers with instructions to do the best he could for him. And 20 years later, after the deep freeze had worked, he was unthawed and came out of the deep freeze, and of course the first thing he did was to run to the telephone to call his broker. And his broker said to him, "Well, you know, you're a millionaire many times over." "Oh, really?" said the man. "What happened to this stock?" And the broker said it went from here to here, multiplied 10 times, 20 times. "What happened to this stock?" He kept on going. But suddenly the telephone operator interrupted him. The man was just ecstatic. Telephone operator interrupted and said, "Sorry, your 3 minutes are up. That'll be $250,000 for the next 3 minutes, please." Bom, começando mais um vídeo do canal. Antes, aquela dica super importante, segue esse perfil lá no Instagram. Tô sempre compartilhando informações, antecipando aqui mindsets importantes do canal, trago também trailers e é uma forma da gente manter esse contato no dia a dia enquanto os vídeos não vêm. Então, segue lá, ok? Bom, então vamos falar sobre o Brasil. Quero muito comentar desse assunto aqui, muita gente comentando. Léo, fala um pouco do Brasil, como vai ficar os investimentos nesse cenário macroeconômico que você está passando aí, como vai ficar o Brasil depois dos recentes cortes de juros do Banco Central. Então vamos conversar e tomara que esse formato aqui consiga encaixar toda a minha análise sobre esse momento atual. Bom, vamos começar falando aí dessa redução de juros no Brasil, né? O Brasil está com a política dovish acompanhando os outros bancos centrais ao redor do mundo. Você acompanhou que a gente teve 2 cortes seguidos, como o Banco Central americano fez, né? Como outros bancos centrais ao redor do mundo também fizeram. O corte do Brasil foi um corte ainda mais dovish, né? Como o mercado americano costuma falar. A gente cortou meio ponto percentual 2 vezes e estamos com os juros na nossa mínima histórica. O Banco Central, com isso, pretende que o dólar se valorize, segundo o noticiário que eu li na economia, no noticiário financeiro, né? O Banco Central entende que um dólar mais alto no curto prazo é normal, que deve ajudar a indústria, deve ajudar também a exportação, deve ajudar aí o crescimento da economia. E a intenção é que o Banco Central continue cortando juros. Foi assim que eles passaram aí nesta última reunião. E o mercado já estipula juros abaixo de 5% até o final de 2019. Bom, isso praticamente enterrou a renda fixa no Brasil, então a renda fixa deixa de ser um investimento atraente, né, já que a gente tem juros tão baixos, o investidor brasileiro agora tem uma dificuldade maior de fazer dinheiro. Você precisa agora diversificar o seu investimento, precisa buscar retorno em mercados de renda variável para tentar uma performance melhor do que esses juros aí, a taxa Selic que está vigendo. Mas aconteceu uma coisa importante, né? O corte de juros, a redução de juros no Brasil acabou trazendo uma valorização do dólar. E é assim que acontece geralmente em economia, né? Quando você começa a cortar juros, a moeda começa a se valorizar. E quando os juros ficam tão baixos como estão agora, o investidor estrangeiro ele acaba optando por deixar o Brasil, já que ele não tem mais uma vantagem de um bom juros aí para trabalhar na renda fixa, por exemplo, ele vai buscar investimentos
mais seguros em países de primeiro mundo, e a gente já vinha acompanhando um fluxo de saída de investimento estrangeiro do Brasil há algum tempo. Os investidores já estavam de olho nessa política monetária brasileira, mesmo com a aprovação da Previdência, né, que está aí nos finalmente, aí está quase para terminar, com a promessa aí de privatizações. Os mercados emergentes acabaram perdendo muitos investimentos por causa da situação da Argentina, que foi uma coisa bem próxima a nós aqui e acaba realmente afetando a confiança do investidor estrangeiro em mercado emergente. Também pela situação da guerra comercial ao redor do mundo. E soma-se a isso a essa coisa da política monetária, esses juros baixos. Então, os investidores estrangeiros estão saindo do Brasil, então o dólar já vinha crescendo, já estava acima de R$4. E agora a tendência é que o dólar continue se valorizando, conforme a expectativa do próprio Banco Central, o que eles acreditam ser uma coisa boa. E eu estou aqui neste vídeo para quebrar esses paradigmas, quebrar esses mitos que o mercado financeiro costuma colocar em cima de juros baixos, principalmente num país que tem uma moeda tão fraca e tão estável como a nossa. A redução de juros aqui acaba trazendo consequências imediatas. Eu nem preciso comentar que essa redução de juros que vem lá de 14% para agora aí, em volta de 5%, não mudou em nada o crescimento do PIB, né? Você não consegue estimular o crescimento econômico somente com redução de juros. Mas a situação pode ficar pior com a redução de juros e eu vou mostrar para você o porquê. O primeiro é a consequência real aí dessa desvalorização do real frente ao dólar. Esse dólar mais alto, ele acaba trazendo preços mais altos, como o Banco Central espera. Então ele acredita que vai beneficiar o exportador. O exportador com certeza vai ser beneficiado, ele vai então colocar o foco todo da produção dele, de repente quem tem carne bovina, o milho, a soja, vai ficar voltado para o mercado internacional, aproveitar essa alta do dólar, então ele vai focar na exportação, consequentemente ele vai trazer escassez para o mercado interno e essa escassez também vai trazer alta de preço aqui no Brasil. Então você vê não só a alta de produtos importados, como normalmente quando sobe o dólar, o vinho que você consome aí no dia a dia vai estar mais caro, o azeite, certos produtos que você, chocolate, né, alguns produtos que têm muita influência no dólar, eles também vão subir, obviamente, mas os outros produtos, toda a cadeia de produção acaba subindo. Por exemplo, se esse computador aqui der pau, amanhã eu vou ter que comprar um outro computador e provavelmente com a alta do dólar, as peças, né, o investimento aí para produzir esse computador está ficando mais caro e a indústria vai repassar esse preço para mim. Então, cada vez mais esse produto vai ficar mais caro e, consequentemente, todo mundo acaba passando esse preço, essa cadeia de aumento para todo mundo. E isso é o sinal de inflação. Esse sinal foi o que aconteceu quando o Brasil tentou cortar juros lá em 2010, 2011, quando o Henrique Meirelles ainda era o presidente do Banco Central. O Banco Central também reduziu juros aí para 7%. Foi uma redução também que o Brasil estava num momento de crescimento, né, daquela grande década que a gente teve passado, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, aquele boom das commodities que acabou trazendo muitos investimentos para o Brasil, um cenário maravilhoso para a Bolsa. Então o dólar vinha caindo, vinha se desvalorizando frente ao real. O real vinha, ao longo dos últimos anos, de 2007 até 2011, uma grande força frente ao dólar. Mas a partir do momento que o Banco Central começou a indicar que iria reduzir os juros, a moeda começou a subir e a consequência foi que, ao subir essa moeda, ela acabou trazendo a inflação mais à frente. Ela traz a inflação por quê? Por que ela traz inflação? E existe também a falácia que o dólar alto é bom para a indústria, porque a indústria vai vender produtos mais caros. Não, nunca vai ser bom para a indústria, porque você vai ter inflação, então a renda da população vai estar cada vez mais apertada, você vai ficar com menos dinheiro para consumir. A indústria aqui no Brasil também precisa importar maquinário, importar peças e produtos importantes lá fora para produzir o produto aqui no Brasil. Então, além de ser exportador, ele também é um importador. Então, ele acaba tendo que repassar esse preço, ele vai ter um custo maior, vai estar vendendo menos, porque a população vai estar apertada, e com isso vai criar também um cenário de inflação, ele vai produzir menos e vai acabar tendo que dispensar mão de obra, o lucro
da empresa vai acabar caindo. Bom, se você não acredita nisso, eu tenho aqui esses gráficos ao lado para você analisar, são fontes do IBGE que trazem aí as décadas passadas. Esse primeiro gráfico você vê o emprego no setor industrial de 2006 a 2008, quando a economia estava crescendo até aquela crise do subprime ali, né? Então a gente vê que o real mais forte trazia esse crescimento de emprego para a indústria, fortalecia a indústria brasileira naquele período. Por isso que a gente tinha um emprego mais pleno, a gente vê aí um crescimento contínuo, uma escadinha nesse gráfico. O segundo gráfico vai de 2009 a 2011, quando começou essa política aí de reversão dos juros aqui no Brasil do Henrique Meirelles. Primeiro a gente vê aí uma queda, né, consequência da crise de 2008, depois a gente viu uma estagnação ali de empregos criados, isso já mostrava que a reversão de juros no Brasil já estava impedindo o crescimento de empregos no setor industrial. E aí, finalmente, nesse terceiro gráfico aqui, a gente vê que de janeiro de 2012 a junho de 2015, a gente vê como veio encolhendo aí os empregos. Tudo isso foi consequência da valorização do dólar que a gente viu naquele período. Então a valorização do dólar frente ao real devido à política monetária do Banco Central lá em 2011 trouxe alta do dólar e aí também veio crise política que acabou embananando as coisas todas. O dólar acabou disparando no período e foi péssimo para a indústria. A gente viu que o emprego só caiu. Então, para estimular emprego e para a indústria produzir e vender mais, ela precisa de uma moeda mais estável, ela precisa que o dólar esteja baixo e não alto como está agora. O terceiro fator que acaba afetando bastante é esse investimento estrangeiro que acaba saindo. Mas a gente tende a pensar só no investimento estrangeiro de bolsa. E agora que o ministro Paulo Guedes está querendo privatizar, trazer investimento estrangeiro para o Brasil, né? Abrir o Brasil para empresas lá de fora, para a gente ter mais competição, o investidor estrangeiro, esse que está vendo essa moeda instável, é uma moeda que está se desvalorizando frente ao dólar, ele acaba pensando duas vezes antes de investir aqui no Brasil. De repente ele pensa duas vezes antes de comprar uma empresa privada, uma estatal aqui. Por quê? Vamos tentar explicar na prática como aconteceu em fevereiro de 2018, o dólar estava por volta de 3,10. Então vem um investidor estrangeiro investir no Brasil e cada 100 dólares que ele coloca no Brasil, ele tem que converter, no caso 3,10, ele converte para 310 reais e está investindo no país. De repente está investindo numa empresa, está investindo numa tecnologia, numa informação, algum setor de educação, ele está planejando com esse investimento ter um retorno financeiro interessante, porque ninguém vai investir para ter prejuízo. Mas como houve a grande desvalorização do real no período, hoje está 4,15 quando eu estou gravando esse vídeo, se ele quiser resgatar esse investimento, ele vai conseguir dos 100 dólares que ele colocou no ano passado, tirar apenas 74 dólares. Então ele teve aí um prejuízo dessa instabilidade da moeda. Para que ele não tenha prejuízo, esse investimento que ele fez aí em produção no país precisa pelo menos ter um retorno aí por volta de 12% ao ano. Isso para ficar no 0 a 0. E aí você imagina num cenário de juros baixos, como a gente está agora, com muita estabilidade, como a gente teve aí no último ano, se foi fácil para esse cara investir no país e ter um retorno financeiro que realmente compensasse o risco. Então ele vai colocar na balança, você precisa de uma moeda mais estável para você poder calcular o quanto você vai ter de lucro lá na frente, para que você também consiga precificar um possível prejuízo. Quanto mais instabilidade você tiver na moeda, mais inseguro o investidor estrangeiro vai ficar de entrar no país. E no momento que a gente está vivendo aí um mundo com grandes dívidas, com juros negativos, com grande dificuldade de fazer dinheiro, com guerra comercial, os investidores ainda ficam mais cautelosos com um cenário assim para investir dinheiro. Então, dificilmente a gente vai conseguir o retorno esperado aí de investimento estrangeiro para trazer esse crescimento no país, trazer empresas de fora, com essa instabilidade na moeda. É o que está acontecendo na Argentina agora. A crise no peso argentino, essa grande crise, acabou tirando todo o investimento estrangeiro do país e está gerando uma consequência muito pior, que está trazendo de volta o socialismo para o país, o que deve afundar ainda mais a situação argentina e com certeza calote econômico, como já aconteceu aí nas últimas décadas. Então o Brasil está numa situação
bastante delicada. O Banco Central brasileiro está completamente perdido com essa política monetária, com essa redução brusca de juros. Na reunião de julho, por exemplo, o mercado esperava um corte de 0,25% e ele surpreendeu, deu um corte ainda maior e manteve o mesmo corte agora na reunião de agosto, e realmente o Banco Central está atuando de forma a desvalorizar o real, e a desvalorização da moeda acaba trazendo um cenário muito pior economicamente do que tentar estabilizar a moeda. Então a política monetária somada a esse cenário que a gente está vendo pode ser uma grande bomba para a economia e a gente pode ficar nessa estagnação com perigo de inflação, dólar alto, é um risco muito grande que estamos vendo agora. A gente está falando do dólar aqui, né, que é essa moeda que o Banco Central americano não para de imprimir nessa situação que eu coloquei no vídeo passado e que em breve o mercado também deve se conscientizar disso. E ainda assim o dólar vem também se desvalorizando frente ao ouro. A gente pode entender o ouro como o verdadeiro dinheiro frente a essas moedas, porque o ouro vai só se valorizando, tanto a moeda mais forte. Um país que tem tanta estabilidade também tem grandes problemas aí com essa política monetária. A gente não consegue estabelecer juros baixos sem trazer inflação. Esse é o grande desafio que o Banco Central aqui no Brasil tem neste momento. É reduzir os juros, que não está realmente trazendo nenhum impacto verdadeiro na economia, não conseguiu nem levar a Bolsa para patamares mais altos aí que a gente imaginava, se a gente considerar a expectativa que a gente tinha no final de 2018, que a Bolsa ia chegar a 120, 150 mil pontos, e a Bolsa ficou ali entre 105, 106 mil pontos, está brigando, claro, com a saída dos investimentos estrangeiros, fica bem mais difícil da Bolsa conseguir um momento. Então a Bolsa também deve sofrer bastante. A Bolsa só está conseguindo manter o ritmo porque os investidores locais, os investidores institucionais estão sendo obrigados a importar na Bolsa porque a renda fixa realmente morreu aqui no país. Bom, isso é tudo que deu para colocar nesse vídeo para não ficar muito longo. Se você quer mais informações, você tem que assinar o Clube do Dólar. Lá eu coloco muito mais do que isso aqui, o que pode acontecer com os títulos públicos com a crise, o que pode acontecer com o real em relação ao dólar, né? Eu gravei um Dólar Cash agora especial falando sobre o mercado de Bitcoin, fiz uma análise completa do mercado de Bitcoin. Se você está interessado em saber até onde pode ser essa queda recente, quando pode voltar a subir, é um episódio imperdível. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, para você colocar o seu WhatsApp e entrar na lista de espera. Em breve eu vou abrir algumas vagas para esse clube, que é um podcast semanal com muita informação, tem área de membros também para você aprender a investir em metais preciosos e informações preciosas bem mais densas, com muito mais conteúdos do que o vídeo aqui do canal. E agora o R2 vai falar o que ele acha de tudo que eu comentei aqui no vídeo. E aí, R2, o que você pode trazer aqui pra gente? Boa, garoto! E você, qual a sua expectativa para o Brasil diante desse cenário de juros baixos, diante de tanta incerteza política e também dessa saída de investimentos do país? Como você acredita que o Brasil vai voltar a crescer e alcançar essas metas de crescimento que o mercado financeiro está trazendo para 2020, por exemplo, um cenário de bastante incerteza lá fora? Deixa aqui seus comentários, vai ser um prazer participar com você. Até o próximo vídeo. Tchau!